o desenho da companhia tem que estar de acordo com aquela cultura. Porque eu não acredito em ter uma cultura certa. A cultura da ZUP não é a cultura certa, de forma alguma. E nem é a ideal para ser replicada. Nem é ideal para ser replicada. Não tem nem essa pretensão. Não tem cultura certa ou errada. Porque o que acontece? Tem negócios que você precisa de profissionais que querem mais previsibilidade, saber como é que começa o dia, como é que termina o dia. Tem tipos de negócio que você quer um cara que o cara vai chegar, se ele tiver previsibilidade no dia dele, o cara começa a ficar revoltado. Então, sempre vão ter pessoas que vão se sentir melhor num certo tipo de cultura. E aí o desenho daquela companhia, no que ela vai ofertar para o cliente, como vai ser os processos, as mecânicas dela, tem que representar aquela cultura. Porque ela vai atrair pessoas que gostam daquilo. Agora, às vezes, você vai falar assim, não, mas é legal esse negócio agora de botar um monte de cara pensante aqui numa linha de produção estável sua, que você precisa de margem, custo, etc. Aí o cara começa a dar um monte de ideia na linha de produção, já não está produzindo mais carro nenhum, está sendo um monte de Frankenstein diferente cada hora. Então, eu acho que é muito claro o que não pode ter, que muitas empresas cometem erro, às vezes ele precisa fazer uma transformação cultural, que todo mundo fala hoje, e o CEO delega isso para a área de RH, para a área de processo, como se fosse colocar na parede e funcionar. Ele tem que fazer o desenho. O CEO, quem está tocando a empresa, tem que fazer o desenho. Né, Bruno? O pessoal fala em transformação, você falou que quer fazer transformação cultural, o pessoal quer fazer uma transformação digital, que não é digital, é cultural, né? É cultural. Parte daí. Que não tem a ver com tecnologia. Mas, fecha o parênteses. O Gustavo falou, o Bruno, que ele pega um bloquinho de anotação digital e vai anotando as frases que ele ouve e tal, para depois colocar isso como aprendizado, né, para o filho. Eu estou fazendo isso aqui e o meu bloquinho digital está acabando espaço aqui, o tanto de coisa que a gente já anotou. Tá gravando, então. Não, mas é verdade. Eu não estou falando só para ser bonitinho, é verdade. Olha o que você falou, Bruno. Você falou assim, olha, que nós temos que despertar nas pessoas, né, o desejo dele melhorar o seu próprio valuation. Ou seja, quanto que você vale. Então, eu estou definindo o meu valuation. E você desperta isso e faz com que a pessoa compreenda o que é valuation para ele e o que é valuation para a companhia. Porque você falou no parágrafo depois, uma linha depois, não tem o quadradinho, ou seja, o que é bom para a ZUP pode não ser bom para a Junco. Então, significa dizer que esse valuation também ele tem variáveis, perfeito? Mas o cara tem que, mesmo em que ambiente que for, ele tem o desejo, inclusive, de melhorar isso. Olha que bacana, olha que sacada. Eu estou começando numa companhia ou estou começando na vida? Só de eu falar assim, cara, para aí, eu vou me desenvolver para que eu possa valer mais. Valer mais é valor, não é preço, não. Valer mais é valor, não é preço. Valor. E aí depois, você falou também, ô Gustavo, o seguinte, para aí. Na hora que nós vamos fazer aqui a nossa avaliação, eu saí do modelo Nine Box. Eu vou falar assim, porque acho que o modelo Nine Box o pessoal aqui é de TH, acho que bem famoso. A grande maioria conhece, né? Inclusive nós na Juca aplicamos o Nine Box. Eu não estou criticando não, tá? É o que tem sido mais usado. Antes era o 360, o Nine né? Box, avaliação 360 e tal, depois passou por Nine Box. É que o Nine Box exatamente vai contra a cultura que a gente quer criar, que é de evolução. Se o cara evoluiu, a gente quer colaboração e evolução conjunta. E o Nine Box coloca as pessoas competindo. Então... eu não vou nem discutir Nine Box, porque eu sou crítico ao Nine Box, porque eu acho que tem um aspecto subjetivo. Quando vai fazer principalmente em nível executivo, quando vai fazer a moderação, prevalece muito o subjetivo. E eu não tô... Qualquer tipo de avaliação, isso aí é subjetivo. Muito quanto mais você sobe o nível, mais subjetivo. Uma vez por isso que eu estava perguntando como é que é possível olhar 3.200... Uma vez falando com o mentor, ele falou que... falou uma frase assim, falou, cara, quando a gente fala de pessoas, nunca vai ter branco ou preto. Sempre vão ser tons de cinzas, né? Eu adaptei, assim, quando você está falando de pessoas, entre 0 e 1 é infinito, né? Assim, é muito subjetivo, de fato. Então, assim, quando eu falo, o César, ele é bom, mas ele é bom em quê? Assim, ele é um bom jornalista e em qual contexto que eu estou falando? Quando a gente está fazendo uma avaliação, a gente tem que colocar aquela avaliação no contexto. Ele é um bom jornalista em Uberlândia, Brasil, ZUP. Então, você sempre vai fazer essa correlação baseada no contexto. E isso é super complexo mesmo, assim, para chegar na resposta da sua pergunta. Porque a gente está falando de 3.200 pessoas, você vai ter vários, a gente brinca, mini-versos ali dentro da ZUP, com várias realidades diferentes. Você vai ter um líder ali que ele é mais capaz tecnicamente. Você vai ter pessoas que são mais capazes tecnicamente. Então, assim, é um desafio a gente conseguir fazer esse recorte a nível de performance.
Então, assim, não é só a gente que sofre. Assim, se for pegar empresas supra-sumo na área de avaliação de pessoas como o Google, como que eles resolvem esse problema? Geralmente eles têm comitês de pessoas, onde que você tem tipo um pequeno conselho, vamos dizer assim, um petit comitê, onde que você tem pessoas que realmente elas conseguem falar se aquela pessoa ali, a performance dela está condizente ao padrão de qualidade da empresa. Então, algo que a gente quer implementar, a gente não tem implementado hoje em dia, então a gente ainda continua nesse nível de subjetividade, de analisar esses squads que a gente chama de forma mais isolada, obviamente dentro de cada estrutura. Mas assim, no modelo mais justo, você teria um modelo que, por exemplo, a performance seria mais fácil de ser medida entre todo mundo. Então, eu estou comparando o César quanto jornalista, mas eu tenho uma métrica que eu consigo avaliar ele em relação a outras pessoas, que é super complexo, que a gente sabe, né? Então, sempre você vai entrar num nível de subjetividade mesmo, é complexo.